Bom, gente, como eu anunciei aqui, já nos aguardando para conversar conosco do outro lado da tela, eu saúdo o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, na Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Ourix. Professor Nildo Ourix, bom dia. Estimado Anderson, ouvintes do Faixa, prazer estar aqui com vocês novamente para essa conversa ao pé do ouvido. Tá certo. Eu que agradeço, Nildo. Você sempre aqui à nossa disposição para fazer esse diálogo mensalmente aqui com a gente. Hoje, por óbvio, a gente vai repercutir muito do que as urnas disseram no dia de ontem aqui no nosso país, né, Nildo? Eleições municipais, enfim, os resultados questionáveis e que, pelo menos na minha opinião, mostram uma derrota da esquerda acima de tudo. Mas antes da gente falar sobre as eleições, eu queria analisar um pouco do cenário da política nacional, né, Nildo? Porque a gente tem aí o governo Lula avançando nesse terceiro mandato, um pouco mais de um ano e 9 meses, muito pouca coisa tendo mudado em relação ao que a gente tinha já desde o início do mandato. Essas pressões que ele recebe do andar de cima, da turma da direita, essa coalizão que se criou, que se construiu para governar o país e que está, acima de tudo, à mercê do grande capital. A gente teve agora esse problema, essa polêmica relativa às bets, né, em especial os recursos do Bolsa Família, dos beneficiários do Bolsa Família que acabam empregando ou apostando nessas casas de apostas virtuais. Eu queria uma análise tua, Nildo, para esse momento que o governo Lula atravessa e a capacidade que o governo se impor diante dessa coalizão, dessa grande aliança, dessa ampla conciliação que se criou aqui no país para governar o Brasil. Bem, eu faço uma inversão dos termos da tua pergunta. Uhum. Não foi a opção por uma aliança ampla, do ponto de vista partidário, fisiológica, com elementos claros de corrupção, que determinou o caráter do governo. É o contrário. É o caráter do governo petista, do projeto petista, e especialmente das ambições exclusivamente pessoais de Lula, que determinou essa aliança ampla. A aliança ampla não é uma novidade. Se vocês observarem, os 3 governos e meio do petismo foi a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Agora, inclusive, com o requinte de exibicionismo. Quer dizer, vários ministros que votaram pelo impeachment da Dilma, notórios bolsonaristas, estão no governo. Agora, isso tampouco é uma novidade. Isso não coloca o Lula como refém, o sujeito das pressões, de resto, inerentes da vida política. Eu digo sempre, se um jogador não quer ter pressão, não vai jogar no Flamengo. Joga no Canto do Rio, no Olaria, no Bangu, no Bom Sucesso. Aí lá, no América do Romário, aí não tem pressão nenhuma. O Lula não está à altura do momento brasileiro. As pessoas se irritam quando eu digo que o Lula é um político vulgar, mas ele é um político vulgar no sentido de que ele é incapaz de salvar as massas da miséria, da violência, da exploração, do sistema único de saúde subfinanciado, da dependência científica e tecnológica, do raquitismo e do servilismo da política externa, da incapacidade de ter um projeto de educação para o país, de resguardar o território e dar uma doutrina para as Forças Armadas, de ter controle sobre a riqueza gigantesca da Amazônia, e nem sequer de questões mais imediatas, como estatizar a Petrobras e retomar a Eletrobras. Então, para dizer num bordão popular, o Lula é um cão que late, mas não morde. A Eletrobras foi dada de graça. Qual é a medida objetiva do governo? Qual é a campanha do governo? Mas o Banco Central é um quarto poder. Eu lembro do meu querido Paulo Nogueira Batista Júnior, num programa que nós fizemos aqui, logo no início do governo Lula. É um quarto poder. Qual é a perspectiva do PT, do Lula, daquele núcleo, digamos assim, vamos chamar, mais autêntico da esquerda liberal para recuperar isso? Nenhuma, ao contrário. E agora estão aí mostrando aquilo que nós estávamos anunciando lá atrás, quando eu defendi o voto nulo contra Bolsonaro e contra Lula.
mostrando que nenhum é uma alternativa para a vida brasileira e para os graves dramas de um país subdesenvolvido que está numa crise acelerada mais do que qualquer outro na América Latina. As pessoas achavam que era um sectarismo, que era uma atitude descabida numa hora grave, e cada vez está ficando mais grave pelas opções conscientes do governo. Então, a natureza do governo é isso mesmo que está aí, não há surpresa alguma. E a essência liberal e parlamentarista do Lula é que leva a essas composições e a irresponsável e traidora posição de que dentro do sistema, que é o sistema político dos partidos, daquela Corte Suprema horrorosa, daquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional, dessas eleições completamente viciadas dentro do sistema que deram uma vitória cachapante para a direita, não há saída. Então, o governo expressa isso. E o governo, a despeito do caráter municipal das eleições, levou uma rotunda derrota. Rotunda. E um avanço da direita que é perigoso para o país. E todos aqueles que apostavam que era preciso barrar a direita, enfrentar o neofascismo, e todas essas conversinhas de acadêmicos sem rigor nenhum, estão se defrontando com o fato de que fazem uma aposta num caminho que é de reforço do Lula, do lulismo, seja lá o que for isso, e estão vendo exatamente por isso o avanço da direita. Então, Anderson, a situação é cada dia mais grave da crise brasileira, que não pode ser medida pelo processo eleitoral. O processo eleitoral que concluiu ontem é apenas um termômetro de algo que nós estamos dizendo aqui há mais tempo. No processo eleitoral mesmo, a gente tem muita coisa para discutir, eu fico à tua disposição. E é justamente isso que eu queria discutir. Você foi às urnas ontem, Nildo? Você foi lá depositar o seu voto? Fui lá e anulei o voto com a consciência para vereador, para prefeito, mas sem dúvida nenhuma. Essa foi minha posição é sempre clara. Por quê? Porque ou eu tenho uma análise e dou consequência, ou não sou sério nisso, entendeu? Eu fui lá e cravei um voto nulo, mas isso não tem importância, porque é um voto de maneira individual. O importante foi o dado que ninguém está querendo discutir, passa rápido, foi o abstencionismo. A abstenção em São Paulo, tem 9,4 milhões de eleitores, segundo os primeiros cálculos, foi de mais de 30% da população que não foi votar. Mais os brancos e nulos que alcançaram 10%. Esse dado ninguém está dando atenção, mas eu dou atenção a tudo que tem a ver com a eleição. Eu vejo o dado aqui de que a abstenção em São Paulo passou de 27%, que pelo menos é o que os grandes veículos de imprensa estão dizendo, mas é um valor, um número muito alto aí de abstenções, como você mesmo diz, nas eleições lá na principal capital do país. Eu te perguntei a respeito dessas eleições, porque o que a gente viu ontem foi, pelo menos na minha avaliação, mais uma derrota do campo progressista, especialmente da esquerda, Nildo. A gente teve aí um avanço. Eu até citei aqui alguns números na abertura do nosso programa. A gente teve um avanço muito grande do dito centro democrático, o centrão, essa direita travestida de centro, enfim. Em 2020, as principais legendas do centrão tinham 3.223 prefeituras, e agora elas chegaram a 3.613, o que corresponde a 64% dos municípios do país. O partido lá do Kassab, o PSD, elegeu 888 prefeitos. E lá em 2020 tinha deixa eu até buscar aqui o número, ele tinha na casa dos 620 prefeitos, enfim, aumentou para 888 prefeitos. O PL do Bolsonaro ampliou em 52% os municípios onde ele tinha prefeitos, saiu de 344 em 2020 para 523 prefeitos em 2024. Já o Partido dos Trabalhadores avançou, né? Foi de 182 para 521 prefeituras. Mas, por outro lado, foi só o 9º partido mais votado aqui no nosso país. O PSOL tinha 5 prefeituras, hoje não tem nenhuma. Vai disputar o segundo turno em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, na região serrana, e também
na capital paulista, lá em São Paulo, com o Guilherme Boulos, né? Podemos registrar também a derrota aí do Pablo Marçal no primeiro turno das eleições em São Paulo. Vão para o segundo turno Ricardo Nunes, além do Boulos. Eu queria uma análise tua, Nildo, para o que as urnas mostraram nesse momento, nesse dia de ontem. Né? A gente ainda tem, como eu citei aqui, o segundo turno em 51 cidades do nosso país, mas por esses dados aí que a gente já pode levantar, como é que se avalia? O que é que os brasileiros mostraram que querem para o país nas urnas? Bem, são várias características, né? No que diz respeito aos dados que você menciona do PT e do PSOL, o PT aumentou o número de prefeituras, mas em prefeituras insignificantes do ponto de vista eleitoral e do ponto de vista econômico, político. O PSOL levou uma derrota acachapante em Belém, e aí, na região serrana, em Petrópolis, o opositor do PSOL tem tudo para vencer, porque faltou muito pouco. Diríamos aqui, lá em Joaçaba, uma xiripa. Foi de xiripa. Em São Paulo também, né, Nildo? O Boulos tem pouquíssimas chances, né? Bem, eu acho que tem poucas chances, mas também devemos admitir que tem chances, embora eu não concordo que Marçal sofreu uma derrota. Marçal acumulou uma força gigantesca, muito importante, e ele fortaleceu o Bolsonaro. Eu não concordo com essas análises aí. Olha, a divisão entre a direita... Não, a direita sempre foi dividida, mas ela sempre se une com uma facilidade incrível, porque ela tem, como ela dispõe de poder, ela precisa só ganhar o governo. A esquerda não disputa, essa esquerda liberal aí, né? Não disputa poder e, portanto, a trancos e barrancos mal consegue garantir governos. Mas, para além dessa espuma, né, eu acho que tem 3 ou 4 grandes determinações, Anderson, que a tua pergunta me permite expor. Primeiro, a ausência completa do radicalismo político nas eleições municipais. Essa é a principal característica das eleições. O radicalismo político, aquele que eu me filio, foi inexistente. E é isso, precisamente, que permitiu um avanço avassalador da direita. E eu me questiono, porque aqueles que dizem que nós estamos à beira de um fascismo, se comportar de maneira moderada, não só é uma ilusão, é uma irresponsabilidade completa, porque diante do imaginário fascismo, que está dobrando a esquina, está entrando aí pela zona norte do Rio de Janeiro, a zona sul do Rio de Janeiro não pode ficar discutindo políticas públicas, a defesa abstrata do meio ambiente, as causas de negros, de mulheres, LGBT, etc. Tem que discutir o tema do poder político, porque ele vai passar por cima de todos nós, caso existir. Então, a ausência de uma perspectiva radical foi completa em toda a sociedade brasileira, a ausência do radicalismo político. O que eu quero explicar aqui para os ouvintes do Faixa é que, no final da ditadura, no período de transição para o regime liberal burguês que nós sofremos, a esquerda praticava um radicalismo político, a despeito das vacilações de Lula, a despeito do controle que sua tendência exercia sobre o partido. Nós professávamos um radicalismo político e defendíamos vários temas, como desde o socialismo, chegando até o tema das políticas públicas dentro da ordem, a administração democrática da ordem burguesa. Tudo isso desapareceu. Essa foi a primeira situação. A segunda, Anderson, e ouvintes do Faixa, é que aqueles que apostam num acúmulo político dentro da ordem e que, portanto, as políticas públicas de saneamento, de cultura, de educação, de saúde, de transporte coletivo, etc., pudesse dar um ar e ganhar o apoio de amplos setores da oposição, especialmente a classe trabalhadora, não se verificou. Há um fracasso rotundo das políticas públicas, porque, em primeiro lugar, o governo petucano de Lula e Alckmin não tem políticas públicas e nem pode praticá-la. Não é só por causa do teto de gastos, que alguns keynesianos aí estão numa batalha contra o teto de gastos. É por causa das transformações do desenvolvimento capitalista e do centralismo tributário e do assalto ao Estado praticado pela burguesia, além da aliança que Lula tem como parlamentarista convicto de sabotar o presidencialismo e fechar qualquer tipo de acordo
com aquele covil de ladrões. Então, essa é uma segunda característica. As chamadas políticas públicas não funcionam. Para os municípios empobrecidos, sobretudo o Norte e o Nordeste, que deu um giro total. Lembra aquele negócio que o Nordeste é a consciência da esquerda liberal? Já os dados destruíram isso. E, de outro lado, tampouco nos municípios ricos. São Paulo tem um orçamento considerável, o terceiro orçamento do país. Tem o do Brasil, o do estado de São Paulo e da capital. É mais do que Minas, do que Rio de Janeiro e qualquer coisa. Então, as políticas públicas estão deslimadas, exceto quando ocorre, por exemplo, em Macaé, que o orgulho petista exibe o Quaquá como um sujeito que arrasa nas eleições, fundamentado no quê? Na riqueza petroleira. Mas a lei da partilha da Dilma sequestrou esse dinheiro para a classe dominante e sustentou a renda petroleira na mão da classe dominante, em acordo mútuo com aquele covil de ladrões, com o STF, com a mídia, com todos os poderes, talvez até com o Vaticano. E uma outra característica, viu, Anderson? O identitarismo veio de voo baixo. Começou a conversa. Não basta ser mulher, tem que ser combativa. E dentro do PSOL, que é, digamos, a meca desse... Aliás, vou até tirar a meca porque é desrespeitoso, que é esse paraíso do identitarismo, quando teve vitórias eleitorais, não veio centrado nas questões identitárias. Apresentou as questões identitárias porque ela é cativo de voto, ela é motivo de voto, mas veio temperado já com um conjunto de outros problemas. Problemas já que estão tirando o identitarismo desse casulo do eu soberano e do liberalismo absolutamente individual. Estão se conectando com o social, mas estão se conectando com o social dentro da dinâmica em que a direita vai atropelando e vencendo. Então, o identitarismo veio de crista baixa, muito baixa. Uma vitória avassaladora de Bolsonaro e uma derrota igualmente avassaladora de Lula. Então, eu acho que essas são digamos, as grandes tendências desse processo eleitoral que monta, como todos nós sabemos, Anderson, os comitês municipais para as eleições de governo do Estado e presidente da República em 2 anos. Como você citou, houve um avanço da direita bolsonarista, inclusive no Nordeste. Você mesmo tocou nessa questão, a gente pôde observar isso nessas últimas eleições. Você citou lá o Washington Quaquá, uma figura que dispensa comentários, né? O prefeito eleito lá em Maricá, no Rio de Janeiro, a gente conhece bem essa figura, enfim. Desculpa, Anderson, eu falei Macaé, mas é Maricá. Não, exato, pois é, mas é o vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, enfim, e um sujeito que a gente conhece bem aqui no nosso estado. Agora, o Nildo, você citou que o radicalismo político morreu. A partir dessa avaliação que você faz, eu queria uma análise tua de como é que foi a participação dos militantes da Revolução Brasileira nesse processo eleitoral até aqui. Teremos segundo turno daqui 3 semanas, mas como é que a militância da Revolução Brasileira atuou nessas eleições? Eu faria um reparo, não é que eu não disse que o radicalismo político morreu. O radicalismo político estava completamente ausente do processo eleitoral. Percebe? Essa correção é importante. Por quê? Por que ela é importante? Muito legal que você toque nesse assunto, Anderson, porque o radicalismo político deixou amplos setores, amplíssimos da população, na mão da direita. Quando eu, lá em 2018, na disputa entre Haddad e Bolsonaro, disse que Haddad renunciou à defesa do radicalismo e deixou o radicalismo contra as mazelas do subdesenvolvimento da dependência na mão de Bolsonaro, a esquerda ficou órfã do radicalismo político. Ela renunciou, pensando que a moderação era uma virtude da política e garantia êxito eleitoral. E para aqueles mais lunáticos, que tem essa leitura de orelha de livro, que garantiria uma hegemonia eleitoral responsável por uma hegemonia política. Isso fracassou rotundamente. Então, o espaço político
inclusive eleitoral, parlamentar, etc., intelectual, cultural, está órfão. Mas num país subdesenvolvido e dependente, em que a ampla maioria da população é trabalhadora em condições degradadas, eu vi você aí mencionando, por exemplo, o sistema de apostas. Eu digo que é absolutamente irracional que a população, nas condições de emprego e renda terríveis que são sustentados numa superexploração e amparados com um apoio muito forte do Bolsa Família sustenta a superexploração. Alô, alô, profissionais do serviço social, das áreas sociais. O Bolsa Família sustenta a superexploração. Por isso que a direita fomenta o Bolsa Família. Michel Temer, Bolsonaro, isso é inatacável. Isso é um instrumento da economia política. Nesse desespero, em que a vida não oferece alternativas, o recurso aos deuses, portanto, às igrejas, e, de outro lado, a sorte, as loterias. É uma explicação absolutamente irracional. Quero dizer aqui para os ouvintes do Faixa, toda a economia política inglesa, Smith, Davi Ricardo, etc., no século XIX da Inglaterra, eles são absolutamente contra as loterias e os jogos de azar. Por quê? Porque eles são a favor do crescimento através do trabalho. Agora, o que é o trabalho na periferia capitalista num país como o Brasil, em que mais de 50% da população não tem sequer carteira assinada e que milhões e milhões e milhões estão na informalidade do trabalho e que 94% da população economicamente ativa ganha até 2 salários mínimos e meio. Somente os deuses, que é uma ilusão, e a loteria, como dizia Davi Ricardo, cuja sorte está bem distante do alvo em que atiramos. Veja, nesse contexto, a situação de desespero dos trabalhadores leva a essa posição. Então, o que pode fazer uma pequena organização como a Revolução Brasileira? Ora, se manter crítica, alertando para os problemas e buscando algo fundamental que nós estamos discutindo desde 2016. Nós precisamos constituir uma vanguarda política. Tem um monte de gente que torce o nariz. Olha, como uma vanguarda política, sim, nós precisamos constituir uma vanguarda política que se transforme ao longo do tempo, no interior do processo político, numa referência crítica. É isso que nós precisamos. Então, nós precisamos criar uma referência crítica para as massas que não estão com referência crítica. Nos sindicatos, quem é o líder sindical mais importante do país? Não tem. Quem é o líder de movimento popular mais importante do país? Me dê aí. O pessoal fala em movimento negro. Qual é a grande liderança do movimento negro? Quem é a porta-voz desse feminismo burguês e alienante, dominante? Quem é? Acaso é a Marta Suplicy, que foi, inclusive, diga-se de passagem, viu os mapas eleitorais de São Paulo, Anderson? A Marta não trouxe a pobreza para a candidatura do Boulos. Os petistas analisam, porque não são santos de minha devoção, vocês sabem, mas eu fico olhando como eles tratam com maestria a questão eleitoral e como eles desprezam a análise política e, sobretudo, o marxismo e o radicalismo político. Então, veja, nesse contexto, o que fizemos nós da Revolução Brasileira? O que estamos fazendo desde sempre, atuando na exata medida de nossas forças políticas, não compactando com o cinismo político, com o oportunismo, e estabelecendo um critério, que eu quero dizer que não é solitário, porque existem dezenas e dezenas de pequenas organizações no país que pensam da mesma forma que nós, mas que não se expressa em termos eleitorais. Entre outras coisas, meu amigo, eu quero dizer, eu não desprezo o eleitoral. E se nós estivéssemos disputando as eleições, nós teríamos que dizer claramente as nossas convicções revolucionárias, socialistas. Pense nesse candidatinho que você aí no outro lado da tela apoiou, votou. Em que medida ele, de fato, representava uma proposta socialista, revolucionária? Em que medida? Não é que muita gente pegou o seguinte, o petismo está aqui, então a gente é crítico do petismo. Aí no Rio de Janeiro, agora você veja, Anderson, olha o desastre da esquerda carioca e fluminense, cativa totalmente de paz, que é do Lula, e do outro lado uma direita que avança. Ramagem não foi mal, não. Pensando na eleição presidencial, foi um desastre. Então,
Nós fizemos isso, que é o que vamos continuar fazendo, analisando o desenvolvimento capitalista, sugerindo a crítica, marcando uma agenda de reflexão que, lamentavelmente, está ausente no país, mas que é absolutamente necessária. Aqui no Rio de Janeiro, como você citou, o Eduardo Paes foi eleito em primeiro turno, o Ramagem teve ali pouco mais de 31% dos votos, e o Tarcísio Mota, candidato do PSOL, teve pouco mais de 4% das intenções, dos votos aí dos eleitores no Rio de Janeiro. O PSOL elegeu 4 vereadores de 51, o Partido dos Trabalhadores do PT elegeu outros 4 vereadores, e eu acho que é isso. Eu não te confesso que eu não olhei todos os partidos que foram eleitos, que elegeram representantes para a Câmara Municipal, não, mas eu acho que a esquerda não vai passar disso lá na Câmara. Já o partido do Eduardo Paes, o PSD, elegeu 16 vereadores de 51, né? Enfim. O Nildo, você. Me permita um comentário sobre isso, Anderson. Me permita um breve comentário sobre isso que você mencionou. Veja, a esquerda carioca, em especial, a Fluminense é outra situação, mas a carioca, em especial, estava numa situação privilegiada. Por quê? Porque como ela é uma aba do petismo e do Lula, ela é lulista no essencial, ela poderia ter votado no Tarcísio. Mas ela não votou no Tarcísio. O Tarcísio fez uma campanha, a despeito de correto ou errado, cujo resultado foi pífio. Pífio, nas condições em que Paes estava assegurada a vitória com muita antecedência. Isso tornaria aquele eleitor medroso, que fica dizendo cujo bordão é derrotar o fascismo e a direita, ele estava cômodo para votar no primeiro turno no Tarcísio e segundo no Paes. E o que ele fez? Ele cravou o Paes. Quer dizer, há uma transformação, há uma mutação ideológica política que leva todos esses setores para a direita. Alguém vai confiar no Paes num processo político de ruptura? Nildo, houve uma campanha muito intensa aqui também nesses últimos dias pelo voto útil no Rio de Janeiro, né? Muita gente, inclusive o próprio Marcelo Freixo, né, que virou aí apoiador do Eduardo Paes, era adversário político dele, agora votou no Paes e defendeu o voto útil tirando votos aí do Mas aí, PSOL. no caso do Freixo, tu sabe que não há surpresa alguma, né? O Freixo, já quando era do PSOL a principal figura, e todos no PSOL conviviam com ele harmoniosamente, todos. Eu não vi um enfrentamento claro contra o PSOL, das correntes autodenominadas radicais. Não, aqui, acolá, uma rusga, etc. Tal. Então, o Freixo não é mais critério. Eu quero dizer que aquele que, se eu tivesse no Rio de Janeiro e disser, bom, eu quero fortalecer aqui uma perspectiva, 1 milímetrozinho à esquerda, votaria no Tarcísio. E com a garantia de que a direita não venceria, porque nem nas pesquisas mais desacreditadas o Ramagem tinha alguma chance. Uhum. Então, veja que há uma mutação, uma transformação, assim, vamos dizer, da matéria mítica em favor de uma consciência ingênua cada vez maior, que é perigosa e que está ocorrendo sobre nossos pés e com o impulso de algumas mãos que se supõe boa gente com quem a gente conversa, etc. Aqui no Rio de Janeiro, no estado propriamente dito, a gente teve um avanço muito intenso da turma da direita, porque eu até dar alguns dados aqui, ó, eu estou mais aqui perto do Rio de Janeiro, então eu vou dar alguns dados aqui que eu tenho do nosso estado. No Rio de Janeiro, o PL, Partido do Bolsonaro, passou de 9 prefeituras para 22 em todo o estado nessas eleições. União Brasil, que é o partido que surgiu da fusão do PSL, que é o antigo partido do Bolsonaro, com os democratas, foi de 0 nenhuma prefeitura para 12 nesse momento, nessas eleições. O PP, que é o partido do Arthur Lira, o progressista, saiu de 10 para 16 prefeituras. São os 3 partidos aí que mais conseguiram vagas de prefeitos aqui no Rio de Janeiro. Agora, Nildo, eu queria dar um depoimento meu, uma percepção que eu tive do eleitor, uma descrença, acima de tudo, dos eleitores nessas eleições. Na fila que eu estava lá para votar, inclusive, fiquei mais de 1 hora na fila para votar. Um negócio impressionante, muito lento lá, a minha zona eleitoral. Mas, enfim, eu vi um eleitor falando, ele estava atrás de mim na fila e citando que ele aceitava todo tipo de oferta que ele recebia por compra de voto e acabava sempre votando nulo, porque, segundo ele, todo político quer enganar o eleitor. E essa seria a chance dele, de alguma forma,
revidar e enganar aqueles que tentaram comprar o voto dele votando nulo, enfim, já que não haveria na cabeça dele a possibilidade de comprovação desse voto que ele deu, que é um fato, né? Enfim, isso, acima de tudo, mostra que há uma descrença do eleitor brasileiro com a política institucional. Você vê alguma possibilidade, Onildo, de a gente reverter esse quadro do brasileiro voltar a acreditar na política institucional de fato? Veja, sem dúvida alguma, o brasileiro não é um babaca, nem um suicida. Ele faz contas relativamente racionais, ao contrário dos acadêmicos, dos candidatos e desses que se dizem dirigentes de partido, na verdade são burocratas, administradores de fundos partidários e fundos eleitorais. Em todos esses partidos aí, da esquerda liberal, todos eles, olha, eu ouvi, além do que eles se transformaram em proprietários de partidos. Eu ouvi essa informação. O Maneca Dias, que é um dirigente do PDT a nível nacional, foi ministro do Lula, ele dizia, olha, os partidos têm dono. E os partidos têm dono. Eu vi isso também na boca da direita, e é verdade. Só que a direita é cínica, ela diz, os partidos têm dono, ela vai lá e faz acordo com o dono do partido. Mas nós temos que ter uma concepção distinta. A tua pergunta, Anderson, expressa de maneira cabal que a massa da população não acredita nesses partidos políticos e não acredita no processo eleitoral. Agora, isso quer dizer que ela não participe de um processo de mudança que poderia e deveria combinar participação eleitoral com alta voltagem de conflito político? Claro que não. Quando eu digo que o povo não é babaca nem suicida, eu estou reafirmando as teses da Revolução Brasileira. O povo não é babaca nem suicida. E nem estamos aqui para dizer o seguinte, olha, vamos colocar a nossa molécula de honestidade e lucidez dentro do atual sistema político, porque tem muita força política que vai lá e escolhe um deputado do PDT, um vereador do PSOL, um prefeitinho não sei do que, tem o seu deputadozinho de estimação e acha que com isso está acumulando força. Não, está contribuindo com o sistema político. A política da recusa, ela tem que ser executada com sintonia fina. Ela não é fácil. Ela não é um radicalismo irresponsável. Ela é um radicalismo político que está determinado, basicamente, pela análise do sistema global. Então, esse eleitor que estava ali na tua frente dizendo, olha, eu não confio nisso, é, em larga medida, o que me levou a praticar o voto nulo para vereador e para prefeito. Embora eu observando aqui em Florianópolis, por exemplo, e você aí no Rio de Janeiro, você fica com a tentação de dizer, pô, eu vou votar naquele candidato a vereador e vou tentar derrotar o prefeito TikTok aqui, que se elegeu com uma mão na frente e outra atrás, e é um gerentão. Mas quando eu olho a oposição também quer ser gerente, mas sem o realismo e sem as condições políticas. Então, o meu voto de recusa é um protesto individual, que se multiplicou aos milhões no Brasil. Em primeiro lugar, o dado que eu tenho, a propósito do teu comentário, Anderson, em São Paulo foi 35%. Você falou 27%, mas mesmo, vamos tomar o teu 27%, é muita coisa, abstencionismo, se somarmos aí mais 10% de brancos e nulos. Já dá 37%, eu acho que foi 40% no total. Olha a eloquência desse número. Mas as pessoas estão discutindo isso? Elas estão discutindo as pequenas conquistas, que é ter um vereador, um prefeito que vai empregar alguns como assessores parlamentares e simular lutas. Eu não vejo lutas no Brasil. Uma esquerda que não tem um programa de lutas, e centrado em 3 grandes questões, por exemplo, a estatização da Petrobras, por exemplo, a retomada da Eletrobras. Só isso, nós estaríamos jogando um peso tremendo na consciência popular. Eu não vi uma campanha, uma só, que apostasse na consciência popular. E todos aceitaram as regras do jogo como se fosse algo inexorável. E pior, como se fosse um dado de realismo político, quando essa intenção é namoradinha do cinismo e da cumplicidade. Então, veja que é uma situação que milhões estão desamparados, com um problema grave, Anderson. A direita, com o seu radicalismo proto-fascista, é ela que captura esse sentimento. É ela que captura essa iracúndia.
É ela que captura essa repulsa, e não uma esquerdinha que quer figurar como o espírito crítico de uma república burguesa, que, como eu anuncio há muito tempo, está apodrecida nos seus cimentos. De resto, Anderson, não me espanta nada, porque aqui e no canal da Revolução Brasileira, há cerca de 4 semanas, portanto, antes do período, inclusive de começar o período da propaganda eleitoral, nós anunciamos a inexorável e acachapante vitória da direita. Assim, vai ser uma vitória porque nós somos a mãe de Iná, porque nós adivinhamos, não, porque nós temos uma análise, nós pegamos aqui o pulso do país, a despeito de sermos uma pequena organização. É assim que funciona a política. Como diria Freud, eu que não tenho pressa, chamo as coisas pelo seu nome. Vamos ver no que vai dar isso. Eu tenho aqui, inclusive, os dados das abstenções lá em São Paulo, está aqui. O número de abstenções deste ano também foi alto, 27,34%, mas foi o menor registrado em relação ao último pleito eleitoral, em 2020, quando 29,29% dos eleitores paulistanos se ausentaram. Tá? E esse é o dado das abstenções lá na capital paulista de São Paulo. Estamos conversando aqui com o professor Nildo Ourix, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu queria aproveitar aqui para, nesse momento, pedir aqui para os nossos acompanhantes aqui, as pessoas que estão assistindo ao nosso programa, se inscreverem no nosso canal. Você que está aqui pela primeira vez, ou pouco acesso no Faixa Livre, se inscreva aqui no nosso canal. É muito importante para que o Faixa Livre chegue a mais pessoas e é absolutamente de graça. Então, para essa grande audiência aqui que está acompanhando o nosso programa, clica lá no botãozinho inscrever-se, manda também o seu superchat, super sticker, a gente vai ficar um pouco mais aqui com o Nildo Ourix analisando esse processo eleitoral. Hoje, uma entrevista mais do que especial diante das eleições municipais, a gente vai avançar um pouco no papo com o Nildo Ourix. Eu queria também, Nildo, te perguntar agora a respeito, eu citei o Pablo Marçal, você comentou aqui, e eu de fato concordo que o Marçal não foi de fato derrotado, ele acumulou uma força importante para a eleição presidencial, mas a gente teve esse episódio aí, lamentável, criminoso, eu diria, dessa falsificação de um documento lá em relação ao Guilherme Boulos, dizendo que ele seria usuário de drogas, enfim. Como é que você vê essa figura, como é que ele se coloca? Você citou dele como uma importante força para as eleições presidenciais. Você acha que ele vai, de fato, seguir nessa disputa? Você acha que a Justiça Eleitoral não vai, de alguma forma, atuar para tornar esse sujeito inelegível diante dessa situação grave que ele criou aí na véspera, praticamente, das eleições? Não importa o futuro particular dele, se ele será candidato ou não. Ele é uma força política. Qual é o problema, em geral, da análise, de todas as análises sobre Pablo Marçal, é que ela está feita sob o espelho lulista. O que significa? A figura do Lula é incontestável. E se o Lula tiver 150 anos, o petismo vai continuar postulando ele para a presidência da República. Em volta do Lula não nascem lideranças novas. Na direita, a situação é distinta. Por quê? Pelas limitações de Bolsonaro? Não, por causa do instinto de classe. A classe comanda a direita. É um espírito de classe muito firme, muito apegado à realidade brasileira, que o lulismo, o PSOL, o PDT, etc., não possui. Não tem a menor noção disso. Então, quando sai uma figura como Pablo Marçal e todo aquele cenário eleitoral em que o Marçal briga com o filho, ataca o Carlos Bolsonaro, que cresceu a votação, diga-se de passagem, da última para essa, e briga com o Bolsonaro e se indispõe com o Nunes, estarão todos unificados. O esquema da direita é um esquema que não admite essa fidelidade que a esquerda liberal, toda ela, mantém no Lula. Você veja, aí no Rio de Janeiro, vários amigos dizem que o Glauber, inclusive meu amigo Milton Temer, e todos eles dizem que o Glauber é o melhor parlamentar do Brasil. Veja, o Glauber não sobe na tribuna para fazer uma crítica ao Lula. Ele ataca a direita, e nisso ele faz bem, mas ele não toca no ponto central. Para dar só um exemplo, não é assim na direita. Na direita, Pablo Marçal vai lá e arregaça, briga, questiona, mente, frauda. Mas o que esperar de Pablo Marçal? O comportamento da Madre Teresa de Calcutá? Ora, isso é uma ingenuidade. Depois de Bolsonaro abriu as portas do modo operandi antirrepublicano. Isso que o pessoal não entende.
e virão outros Pablos Marçais, vamos chamar assim, virão outros. E eles estão se reproduzindo a cântaros no Brasil, alguns já eleitos prefeitos, outros aprendendo a atuar dentro da podridão da República Burguesa como vereadores, bem votados. Todos eles aparecem. Pode ser Nicolas Ferreira em Minas, pode ser. Em todo o estado tem um representante desse tipo de atuação. O Bolsonaro abriu aquilo que um Keynes mistificou durante muito tempo. O Keynes diz num texto clássico que a burguesia me encontrará, diante da luta de classes, ao lado da burguesia esclarecida. Não existe burguesia esclarecida, nem na Inglaterra, nem aqui na periferia. Então, o Bolsonaro deu um dado de realismo para a classe dominante. E como a degradação da prática parlamentar, alimentada pela corrupção de todos os que participam do sistema, dos tribunais, do poder midiático e etc., e do fundo partidário e do fundo eleitoral, das emendas parlamentares, veja que, sob a batuta de governos como de Michel Temer, Bolsonaro ou Lula, a República se degrada naquilo que é essencial. Então, nesse contexto, figuras como Pablo Marçal vão emergir com a força que ele mostrou em São Paulo. E agora, eles vão fechar todos com o Nunes. Uhum. Então, veja que no primeiro turno, eu estou de acordo com você, a possibilidade de Boulos vencer é remota, embora exista. Remota por quê? Porque Nunes vai permitir agora a toda aquela imprensa burguesa, Folha de São Paulo e todo, dizer, temos um candidato que não é o Pablo Marçal. Temos um candidato que é parte de um espírito republicano. Então, com ele, nós podemos ir. Se fosse o Pablo Marçal, seria um pouco mais difícil. Vocês, no Rio de Janeiro, escolados, não deveriam acreditar nesse conto, porque vocês tiveram o Witzel. Lembra o Witzel na ponte, dizendo que tem que bandido bom, bandido morto? Agora ele está mais temperadinho. Mas vocês têm Cláudio Castro, e está tudo isso que está aí. Então, observe que as figuras vão emergindo, mas a grande figura da direita segue sendo Jair Messias Bolsonaro. Ele, ou Pablo, estarão nas barras dos tribunais, impedidos de disputar? Não sei. É isso que faz com que um Tarcísio, por exemplo, se comporte de maneira adequada. O que o Tarcísio está esperando? Estou com Bolsonaro. Porém, o Tarcísio está reproduzindo, sabe o quê? O que o Haddad fez. O Haddad visitava o Lula toda semana na cadeia, dizendo, sabe o quê? Se o Lula for, ele é o candidato. Se o Lula não for, eu sou o candidato. Percebe? É o mesmo, não há nada de novo aí, de particularmente hábil, etc. Esse é o jogo burguês da política. Então, nós temos que abrir o olho. É uma situação... Eu vejo antropólogos, cientistas políticos querendo resolver o enigma de Pablo Marçal, uns dizendo que é um bandido que tem que ser preso, liquidado, morto, outros dizendo que é a nova face do fascismo, outros dizendo que é um racha do... Não tem nada a ver com isso, isso é a direita brasileira. E novos fenômenos semelhantes ou equivalentes surgirão na cena política. Você citou o Ricardo Nunes, o prefeito lá de São Paulo, ele inclusive já está vendendo a ideia de que o Guilherme Boulos é o candidato extremista, né? Não queremos extremismo aqui em São Paulo, enfim, aquele discurso que a gente já conhece bem. Desculpe, eu vi, Anderson, na linha do que você está adequadamente recordando, ele falou assim, nós temos que evitar o radicalismo, a aventura, a falta de experiência e temos que ter a ordem, que é um bordão positivista. O pessoal não sabe o que é positivista, nunca leu o livro do Ivan Lins, mas por isso que a teoria é fundamental, porque quando tu lê o positivismo, tu sabe que até Getúlio Vargas vem disso, o Rio Grande do Sul vem disso, tudo isso cumpriu uma função cientificista que aparece na boca de um vulgar como Nunes, explicitando para a população o bordão ordem e progresso, que está na bandeira nacional, e que é o bordão positivista por excelência, e é algo que milhões querem, porque tudo que nós não temos é ordem e progresso. Nós não temos nem progresso, a decadência, inclusive da burguesia industrial paulista, é total. E a maior demonstração é que o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, o homem da indústria paulista, tem uma proposta de neoindustrialização que não é ridícula, porque é trágica, é uma farsa
para fazer a linguagem da esquerda liberal, é uma fake news, incapaz de levantar o emprego, de estruturar o Estado, de estabelecer um novo padrão, que alguns gostam, de acumulação. Não tem como. Então, esse é o quadro, meu caro. Uhum. Outro que você citou, Nildo, na tua resposta anterior foi Carlos Bolsonaro, 02 lá, filho do ex-presidente. O Carlos Bolsonaro, aqui no Rio de Janeiro, vereador, ele ganhou de lavada, foi o vereador mais votado aqui do nosso município, com 130.480 votos. Foi mais do que o dobro do segundo colocado, que teve 56.770 votos, o vereador mais votado no nosso município. Nildo, eu tenho uma pergunta aqui do Demian Cunha. Você conhece bem o Demian? Ele te perguntou o seguinte aqui, ó. Marçal não teria usado o episódio do documento falso para adiar a chegada à Prefeitura Municipal de São Paulo e, assim, cultivar esperanças para as eleições presidenciais? Provável que ele perderia força ao assumir o cargo, mostrando ao que veio. Eu pergunto do Demian para você, Nildo. Meu camarada ilustre Demian, homem que está defendendo a causa palestina lá em Minas, como ninguém, com os comitês, etc. Eu acho que tem algo aí que eu não diria que é um cálculo tão bem feito. Qualquer ser político atua diante de circunstâncias. E Marçal era muito importante que ele, para os interesses dele, que ele fosse para o segundo turno. Se ele conseguisse a façanha de ir para o segundo turno, que ele quase conseguiu, ficou ali um tris, 50 mil, 60 mil votos, ele estaria numa condição ultra confortável para uma negociação no interesse da direita. E como prefeito de São Paulo, ele acumularia uma força ainda maior do que aquele já conquistou. Então, não creio que foi um cálculo meticulosamente feito, como se fosse um matemático resolvendo uma derivada, uma integral. Não. Foi sob circunstâncias. A despeito dele perder, amargar uma derrota, ele saiu vitorioso, porque é um personagem que mostrou que a potência bolsonarista está contida pelos constrangimentos do Bolsonaro, pelo desastre de seu governo, mas que tem capacidade de autorrenovação. Dentro do movimento da direita. Dentro do movimento da direita, isso existe. Agora, compare, meu caro Demian, com a esquerda liberal. Quem é que se renova? Ora, Boulos, para usar a eleição supostamente mais importante do país, Boulos é uma reprodução caquética do lulismo. E está com ele a Marta, que é vice, que é também uma política burguesa decadente que votou pelo impeachment da Dilma, saiu do PT, denunciou Lula por corrupção, fez tudo que tinha direito, e agora está lá, e não deu voto na periferia. Não deu voto na periferia. Os mapas petistas, e eu fui com cuidado, porque a minha diferença com os lulistas é que eu escuto Lula e analiso o que os petistas estão dizendo, não com paixão, com entusiasmo, com a cabeça dentro de um freezer, analisando meticulosamente o discurso político, a praxis e os resultados eleitorais. Então, o Anderson, a tua atinada, a partir de você colocar o Demian aqui, o Pablo Marçal é a demonstração inequívoca de que no meio da ultradireita há um processo de aceleração, cuja expressão é o Pablo Marçal, que vai ser temperado com outras forças lá dentro. E no meio da esquerda liberal não tem nada. Ou vocês acham que Boulos poderá ser um sucedâneo do Lula? Ora, será de maneira muito mais degradada, sem as virtudes originárias do PT, porque o PSOL reproduz todos os vícios do petismo sem suas virtudes originárias. Essa é a verdade. Todo mundo que está lá dentro, todo mundo está reproduzindo esse mesmo padrão de comportamento político. Então, não creio que foi uma cartada do Marçal, mas ele percebe a dinâmica política. A direita percebe a dinâmica política, né, com precisão. E ela sabe que na prefeitura, como ela tem o governo Lula e ela tem a oposição do Bolsonaro, a classe dominante está cômoda. O radicalismo político não existe e a república burguesa, mesmo na maneira de podridão, aos trancos e barrancos, reproduz
a miséria de milhões, o fim da soberania do país, o raquitismo tecnológico, a dominação cultural, a degradação do transporte, da saúde, da educação, a falta de controle da Amazônia, qualquer coisa, em benefício dos seus interesses. E o povão indo para o buraco, acumulando dor, angústia e miséria na absoluta solidão. Eu queria aprofundar aqui já citou aí das participações do Lula e do Bolsonaro. Muita gente falou que a gente Estou de volta aqui, gente. Peço desculpas, tive um problema enorme aqui na minha conexão, na minha internet. Peço mil desculpas a vocês, espectadores. Vamos ver se o Nildo está aqui ainda para conversar com a gente. Eu estou até sem a imagem dele aqui, não sei se ele está acompanhando aqui ainda. Ó, tá vendo? Estou com a imagem dele aqui escurecida. Eu não sei se ele está aqui com a gente. Vou até pedir para o Isaac entrar em contato com ele. Peço desculpas a vocês, espectadores. Ó, o Nildo voltou aqui. Nildo, você me escuta? Perfeitamente bem. Pois é, tive um problema aqui gravíssimo na minha conexão, caiu tudo aqui, não entendi nada, tentei colocar aqui a conexão do meu celular, consegui voltar aqui momentaneamente, torcer para a gente não ter nenhum problema, mas a questão foi aqui na minha conexão. Peço desculpas aos nossos espectadores, mas eu te questionava, Nildo, para a gente aprofundar um pouco a discussão a respeito desses dois personagens, né, o Lula e o Bolsonaro, que, na teoria, iam polarizar esse processo político. Você acha, essas eleições municipais, acima de tudo, você acha que isso se deu de fato, essas duas figuras, esses dois personagens, de alguma forma, lideraram aí o processo político propriamente dito nessas eleições, Nildo? Sem dúvida. A despeito da ideia de que... Deixa eu arrumar minha câmera aqui. A despeito da ideia de que a eleição era municipal, a partitura foi dado pelas duas figuras, pelas duas forças. Uma revelando potência, capacidade de renovação e aceleração. E a outra paralisada, apegada a moralismos e a tentativa de salvar uma república burguesa que não tem mais saída. Então, a situação... a direita avançou porque ela avançou política e ideologicamente, Anderson. Percebe? Uhum. Essa é a questão. Ela avançou de maneira total e conquistou uma vitória expressiva, uma baita de uma vitória. Agora,
Como é que ela vai operar isso nos 2 anos que falta? Ela vai hostigar ainda mais o governo do Lula. O Lula vai fazer o que ele está fazendo desde que ele fez aliança com o Alckmin, se deslocando cada vez mais à direita, não como uma contingência, como uma convicção. Porque como ele não pode mudar a economia política do rentismo, como ele não pode ter uma política externa independente, cuja maior demonstração é criticar o genocídio e o terrorismo do Estado de Israel, mas não tomar nenhuma medida de ruptura de relações diplomáticas, cada vez mais uma exigência mundial e social, ele vai continuar simulando. Ele está na impotência dessa política, se deslocando à direita, tentando, com esse deslocamento, comer as bases do bolsonarismo. E o bolsonarismo cada vez mais avança, como mostra Pablo Marçal, para uma radicalização política. O resultado está mais do que evidente. Uhum. Nildo, é uma pergunta que eu tenho aqui, uma curiosidade. A gente tem, como eu citei aqui já ao longo de toda essa entrevista, houve um aprofundamento dessa conciliação aqui no nosso país a partir dessa gestão do presidente Lula. Minha dúvida é a seguinte: essa conciliação que se aprofunda, ela dificulta ou ela facilita de alguma forma o trabalho de vocês da Revolução Brasileira, Nildo? Como é que você observa essa conciliação no quadro da necessidade de a gente ter esse processo de revolução aqui no nosso país? Não, independe. Quer dizer, essa pergunta me parece relevante. Por quê, Anderson? Porque a ingenuidade, e vou dizer com toda clareza, a ignorância de amplos setores é tal que, às vezes, eles supõem que nós, revolucionários, queremos que o quadro piore para ficar melhor para a gente fazer a política. É aquele famoso cínico, cretino e imbecil bordão. Você defende o quanto pior, melhor? Não. Nós, marxistas, não operamos nisso. Como tampouco somos inocentes para supor que a melhoria das políticas de salário, renda, consumo, trazem consciência, porque se fosse assim, o governo Lula estava às portas do socialismo no segundo mandato, quando ele terminou com 82% de aprovação da população. O Lula tinha 82% da população, a ponto de eleger uma desconhecida como a Dilma, e, ao mesmo tempo, a consciência sobre os problemas do país regrediram de maneira assustadora. O Lula mesmo disse que o Bolsonaro era expressão de 20 anos de alienação, precisamente os 20 anos em que o petismo foi a força dominante. Quer dizer, a nossa análise sobre os caminhos da Revolução Brasileira, ou seja, a dialética da Revolução Brasileira, não depende, nesse sentido, do governo ir bem ou ir mal. Depende do desenvolvimento capitalista, da consciência de classe, e que emerge de condições muito particulares. É nesse turbilhão que nós formulamos. É claro que um governo como o de Lula é um estorvo, é um obstáculo. Por quê? Porque ele nutre ilusões. Ele nutre ilusões. Vou dar um exemplo. Quando eu entrei no PSOL, não tinha nenhuma ilusão no PSOL. Nós entramos para defender uma candidatura que expressasse o radicalismo político. E perdemos. E veio o governo Lula, abandonamos o PSOL. Tem gente que vai para o PT, ou para o PDT, ou qualquer um desses partidos, ou para o PSOL, e vai lá conquistar um lugar ao sol, uma espécie de mobilidade social via parlamentar. Está cheio disso, eu entendo. Mas o êxito eleitoral do Lula, ou o fracasso, não melhora nem piora o caminho da Revolução Brasileira. O caminho da Revolução Brasileira depende do conflito de classes e desse avanço da consciência, de contradições próprias que não estão determinadas pelo eleitoral, ao contrário, determinam o eleitoral. Então, eu te respondo dessa maneira, dizendo que o caminho da Revolução Brasileira ele é tocado por isso, mas isso é, digamos, uma contingência num processo muito mais profundo, mais eficaz e que está marcando o cotidiano das massas e a dor e a miséria de milhões. E o petismo, nesse sentido, é um estorvo, porque, eu repito, ele semeia ilusões. Ilusões de que, dentro do sistema, é possível redimir as massas do seu sofrimento, da sua miséria e da sua exploração.
Nildo, para a gente fechar aqui, pois é, eu estava com o meu microfone fechado, peço desculpas. Para a gente fechar aqui o nosso papo, Nildo, eu queria trazer um último questionamento para além de eleições aqui no nosso país. Hoje, 7 de outubro, a gente completa um ano daquele morticínio horroroso que a gente observa lá em Gaza, a partir da atuação do Estado genocida de Israel. E eu queria também uma análise tua a respeito desse ano aí, em que a gente teve mais de 42 mil palestinos mortos, pelos números oficiais, mais de 2 milhões de pessoas tiveram de deixar suas casas lá em Gaza a partir da ação tenebrosa do Estado liderado pelo Benjamin Netanyahu. Como é que você avalia esse ano aí em que Israel tenta dizimar o povo palestino? Veja, a questão palestina, a questão nacional palestina, é a régua política e moral do nosso tempo. Diria mais, a régua ética do nosso tempo. Veja a posição do Lula, do cinismo de Lula. Condena toda hora em declarações e não toma nenhuma medida como presidente. Você e eu, Anderson, podemos condenar moral, ética e politicamente esse genocídio. Isso sim é um genocídio. A esquerda liberal que usava essa expressão na pandemia é de uma irresponsabilidade completa. Isso sim é um genocídio. Netanyahu, o sionismo, o Estado de Israel, com a cobertura da Globo, com a cobertura da CNN, com a cobertura do lobby sionista aqui no Brasil, que é muito profundo, num país, quero dizer aqui para todos, que já temos, olha que beleza, 12 milhões de árabes entre nós. 12 milhões. Nós somos ibéricos e vamos continuar sendo cada vez mais. É uma tragédia que venham para cá, como eu vi ontem no Fantástico, uma matéria sobre a dor dos palestinos e, ao mesmo tempo, uma cobertura que esse monopólio faz o tempo inteiro da defesa do sionismo, num jornalismo que não tem nenhuma preocupação com ser independente. Então, efetivamente, a pequenez de Lula, a submissão dele ao Washington, ao Partido Democrata, que, veja, a Câmara agora já se alinhou com o discurso de Trump em relação a essa tremenda agressão ao Líbano. Aquilo é um espelho para nós brasileiros. Mostra como o imperialismo atua sem cuidado na defesa de seus interesses. E como não vacila em massacrar os árabes inteiros, Irã, Líbano, os palestinos e qualquer outro povo na África, na Ásia ou na América Latina, quando os seus interesses são minimamente afetados. Essa é uma questão essencial do nosso tempo. Agora, frequente um sindicato, como eu frequento. Frequente as reuniões dos partidos, dos chamados movimentos populares, e vejam como um retrocesso político e ideológico gigantesco que eliminou a concepção imperialista do mundo, porque abandonou a análise da economia. Esses Gessé de Souza da vida, instrumentos de alienação e tantos outros que supõem que qualquer menção à economia política é um economicismo. Que graça no mundo acadêmico! E que estão aí presos à luta das identidades, da representação e da minha dor particular. Quando tem aqui o direito de existência de uma nação que está sendo negada na forma genocida, que é o tema palestino. E eu, que entrei na política ouvindo aquelas duas palavras terríveis, Sabra e Shatila, aqueles massacres, aqueles violentíssimos massacres, feitos em campos de refugiados, sob comando dos generais israelenses sionistas. Eu que entrei na política lembro como a causa palestina era cara para a formação da esquerda, porque era questão nacional. E como agora, esse identitarismo vulgar e funcional à ordem burguesa, todos esses sindicatos despolitizados, os partidos políticos que não cobram claramente de Lula a necessidade de ruptura com as relações com Israel, como isso tudo passou a ser só uma referência incômoda antes de ser a régua moral e ética e política do nosso tempo. Se negam aos palestinos, vão tirar a nossa Amazônia. Mas o Lula está aí,
chamando o mundo para a COP, lá numa cidade que Edmilson levou uma surra eleitoral, menos, acho que 10%. E é um prefeito que conhece a cidade, administrou magnificamente bem 2 vezes. Então, essa é a situação trágica e que a Palestina merece o nosso estudo, a nossa reflexão e a nossa solidariedade ativa no interior do movimento. Não adianta ter rede digital e denunciar os crimes, tudo isso vale, mas tem que ter uma atividade dentro, mostra como o internacionalismo da esquerda brasileira, que nunca ignorou a questão nacional, mas que estava atento para dizer com o verso dos poetas, aos ares do mundo, deixou de existir. Os ares do mundo agora são os das fundações Rockefeller, Lehman, Ford, etc. É a do Partido Democrata dos Estados Unidos. É o carreirismo do cinismo e do cretinismo parlamentar, e não da consciência dos povos no mundo. Mas ela existe, a despeito desses pequenos interesses, tudo vai continuar existindo e colocando para nós, no cotidiano, a exigência de uma mudança radical da praxis política. Solidariedade completa ao povo palestino, Anderson. É isso, sempre. Solidariedade ao povo palestino. Professor Nildo Rodrigues, quero agradecer demais sua presença aqui com a gente para essa longa entrevista importante, no dia seguinte das eleições municipais aqui no Rio de Janeiro, e nesse dia que a gente completa 1 ano de morticínio lá em Gaza. Obrigado pela sua participação. Espero que a gente possa voltar a conversar aqui em breve. Tá bom, Nildo? Um abraço, Anderson, a você, ao público. Vida longa ao Faixa Livre. Um abraço forte, Nildo. Até a próxima. Conversamos aqui com Nildo Rodrigues. Nildo, que é professor de Relações Internacionais lá na Universidade Federal de Santa Catarina e naquela instituição presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, na Universidade de Santa Catarina. Enfim, sempre acompanhando, sempre dando aqui a honra dos nossos papos aqui com ele, dando a honra da presença dele, da participação aqui no nosso Faixa Livre. Gente,